Sejam bem-vindos de volta ao canal Valoriza. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as debêntures. Eu tenho um vídeo sobre as debêntures, que foi um dos vídeos aí que mais teve visualização aqui nesse canal e muita gente comentou. Então eu queria voltar um pouquinho nesse assunto. Lá naquele outro vídeo, no final das contas eu cheguei à conclusão de que a relação risco-retorno das debêntures é um pouco pior do que outros investimentos. E por causa disso, eu não invisto em debêntures. Muitas outras pessoas enxergam vantagens nas debêntures, continuam investindo, mas eu particularmente não gosto e as razões estão todas lá naquele vídeo. Aliás, eu peço para você que, se ainda não assistiu, pause esse vídeo, volta lá no vídeo anterior para você entender qual é que é o contexto, porque aqui eu vou seguir desse ponto em diante. Porque naquele vídeo eu tive várias respostas, vários comentários, algumas pessoas aí que já investem em debêntures e que não concordaram com alguma coisa, ou viram algum ponto diferente, e eu queria, por causa disso, voltar a falar aqui nesse assunto. E para a gente não perder tempo, vamos direto ao ponto. Uma das coisas que apareceu foi o argumento de que as debêntures, algumas delas pelo menos, oferecem um pagamento recorrente, lá, algum pagamento periódico, então você fica com uma renda constante ali vindo daqueles investimentos. E isso pode ser importante para quem já está numa fase ali de uso, né, do capital, já acumulou patrimônio e está usando. E eu entendo esse argumento, realmente é uma coisa interessante. O que eu não falei no começo daquele vídeo, eu não falo sempre, mas é a realidade aqui do canal, é que o conteúdo que eu faço é muito mais voltado para aquela pessoa que está começando ou está no meio do seu processo de acumular patrimônio. Eu nunca falo muito para quem está no final do processo, porque não é a minha realidade. Hoje, como eu estou no meio, eu falo para outras pessoas que também estão por aí na mesma fase que eu. Agora, esse é um ponto. Algumas debêntures realmente vão fazer um pagamento periódico para você. E apesar desse não ser o meu foco, eu queria comentar um pouco sobre isso, porque eu não escolheria as debêntures como um investimento ali de fim de carreira, né, na fase de usufruir do meu capital. Primeiro porque quando a gente fala de renda fixa, quando você tem uma renda fixa que paga rendimento, né, ela te paga parte ali dos juros, é exatamente a mesma coisa economicamente de você ter uma renda fixa que não faz isso e você vai vendendo ela aos poucos. Economicamente é a mesma coisa. Eu sei que a gente tem uma dificuldade de entender isso aí. Psicologicamente parece mais legal quando as coisas geram frutos, né? Porque a gente tem essa ideia de que está gerando um fruto, mas a realidade é bem longe disso. A gente tende a pensar que é como se fosse uma vaca leiteira, né? O título é uma vaca e o rendimento que ela dá é o leite, mas na verdade não é assim. É mais como se fosse uma árvore, né? O título é uma árvore, ela cresce e você vai lá e poda ela. Ela cresce, você vai lá e poda ela. E vender ou ganhar rendimento é idêntico do ponto de vista econômico. Então essa não é uma vantagem das debêntures. Aliás, essa é uma vantagem daqueles investimentos em renda fixa que tem liquidez, porque aí você pode todo mês vender um pouquinho dentro da sua necessidade. No caso desses investimentos que você tem um rendimento fixo, você não consegue escolher o valor do seu saque. Além disso, as empresas podem fazer um resgate antecipado. Elas podem resolver amortizar tudo de uma vez só. Não são todas as debêntures que têm essa possibilidade, mas muitas têm. E aí a empresa vai lá, resgata o valor inteiro, você também não vai ter nenhum prejuízo com isso, economicamente é a mesma coisa, mas você vai precisar reaplicar esse dinheiro e fica meio sem sentido esse negócio aí de ter uma renda periódica, né? Enfim, isso na renda fixa, se você olhar com a ótica correta, isso não faz o menor sentido. Porque basicamente o que está acontecendo é que o bolo está crescendo e você está tirando um pedaço. O bolo cresce, você tira um pedaço, o bolo cresce, você tira um pedaço. Não faz a menor diferença se quem está tirando o pedaço é você, através de uma venda ou de um resgate, ou se é o próprio emissor lá através do pagamento de juros, né, o pagamento de cupons. E tem um outro ponto que nessa fase de uso do capital, às vezes a gente precisa de um grande volume de dinheiro. Acontece alguma emergência, sabe como é que é? A gente vai ficando mais velho, a chance de ter coisas que demandam bastante capital é maior. Então você pode precisar de um grande fluxo de dinheiro e aí você não tem como resgatar, porque debênture, via de regra, tem uma liquidez muito menor do que outros investimentos de renda fixa. Então esse é um ponto até mesmo negativo para as debêntures, quando você está nessa fase aí de uso do capital. Claro que a pessoa pode ter a debênture e pode ter outros investimentos com liquidez, óbvio, né? Nem todos os nossos investimentos vão ter liquidez, então para ser justo, a pessoa pode fazer isso. Mas não deixa de ser um ponto negativo a considerar quando a pessoa pensa em colocar as debêntures na carteira para uma fase de uso aí do capital.
De forma geral, é isso que eu queria falar sobre essa fase aí de pós-independência financeira. Gostei muito dos comentários. O pessoal que é inscrito aqui, que comenta nesse canal, é um público realmente muito bom. Eu não sei o que eu fiz para atrair essa turma, mas são legais. Até mesmo os argumentos aí de quem não concorda comigo são muito bons. Geralmente são educados, né? Alguns são mal educados, mas isso a gente deixa de lado. Mas geralmente são educados, né? Vão ali nos argumentos, né? Então é muito interessante. Eu fico muito feliz que as pessoas venham até mesmo para discordar das coisas que eu falo aqui. Mas, vamos continuar. Uma outra coisa que o pessoal comenta bastante é em relação ao retorno. Porque as debêntures, pelo menos as debêntures incentivadas, têm isenção de imposto de renda. Isso faz com que o retorno delas seja maior. Você vai encontrar lá debêntures incentivadas com retorno parecido com o Tesouro de longo prazo, mas sem pagar imposto, então, obviamente, o retorno delas acaba sendo maior. Não é sempre, tem época que está uma disputa um pouco mais próxima ali, mas, via de regra, você consegue achar alguma coisa que paga mais do que o Tesouro IPCA mais longo, que outros títulos privados mais longos. Mas aí entra numa questão que eu bati muito, achei pelo menos que eu tinha batido muito nessa tecla no vídeo anterior, que é a questão do risco versus retorno. Eu falo de risco, as pessoas entendem retorno. Eu falo que o risco é alto, a pessoa responde falando que o rendimento é melhor. Então, assim, falta nas pessoas uma certa clareza para entender o que é risco e o que é retorno. É óbvio que o retorno, a promessa de retorno vai ser maior. O investimento tem mais risco. O que a gente tem que avaliar é a diferença, é a balança entre risco versus retorno. E parece que a maioria das pessoas, a maioria de vocês, a maioria de nós, olha muito para o retorno e muito pouco para o risco. Acontece que o que quebra o investidor amador não é o baixo retorno, é o alto risco que ele corre. E se as coisas dão errada uma vez, elas custam muito caro para ele. Quando a gente compra uma debênture, a gente está assumindo o risco da empresa. Então, se a empresa quebrar, a gente não vai receber. Ah, mas tem garantia, tem não sei o quê. Alguns têm, mas mesmo assim é muito difícil. Eu que não arriscaria, mas é muito difícil o debenturista receber. No final das contas, já foi. A empresa já teve que pagar o governo, os funcionários, um monte de coisa que está na frente ali na ordem de credores. E se sobrar alguma coisa, paga os debenturistas. Eu acho muito difícil. Eu nunca vi, depois da falência de uma empresa, sobrar dinheiro para credor desse nível, né, no nível dos debenturistas. Então, o risco que a gente assume quando a gente compra a debenture é o risco da empresa. Só que o retorno que a gente vai ter é um retorno de renda fixa, que às vezes é um pouquinho melhor do que o retorno, por exemplo, do Tesouro. Agora, quando eu falo risco-retorno, é risco-retorno, não é só retorno. Não adianta você olhar e falar assim, ah, mas o retorno é maior do que o Tesouro. Ué, eu estou falando do risco e do retorno. A gente precisa colocar as duas coisas uma do lado da outra. E isso acaba sendo pessoal. Para algumas pessoas, o risco-retorno vai fazer sentido, para outras não. Não tem uma regra clara sobre o que vale a pena e o que não vale a pena, né? Cada um tem um nível de risco que ele tolera correr. Eu tolero um nível de risco muito alto, mas eu deixo para correr esse risco na renda variável. Boa parte da minha carteira é renda variável, e lá eu corro risco bem maior. Só que a renda variável também pode dar um retorno muito maior do que a debenture, que é a renda fixa. Então, essa é a diferença que para mim é bem claro e eu acho que para a maioria de vocês precisa ficar claro também. E um outro ponto interessante levantado, ainda dentro dessa questão da isenção, é o medo de ter uma inflação alta. Quanto maior a inflação, o rendimento de um título que seja atrelado à inflação, ele vai diminuindo o rendimento real. Por quê? Porque o imposto vai comer muito dele, vai comendo cada vez mais. Para o governo, o que a gente ganha lá de inflação também é lucro, então o imposto também incide em cima disso. Aliás, muita gente até acredita que é possível ter prejuízo, né, se a inflação chegar num nível muito alto por causa dessa mordida de imposto, porque a mordida do imposto fica tão grande que ela fica maior do que o juro real. Isso não é verdade. Um dos últimos vídeos do canal é sobre isso. Eu detonei esse mito aí. Não tem como ter prejuízo real, mesmo no Tesouro IPCA, mesmo que a inflação vá para 1000%, 1 milhão de por cento, não tem como. Isso não é um cenário real. Como eu fiz esse vídeo recentemente, eu não vou aqui ficar explicando muito a respeito disso, mas quem tem dúvida vai lá, assiste. Eu vou deixar o card aqui também. Além do mais, tem uma outra questão que foi levantada nos comentários também desse outro vídeo. Como eu falo para vocês, o pessoal que assiste aqui tem um nível muito bom e sabe muita coisa. O governo não vai dar default, não vai deixar de pagar, não vai dar calote numa dívida em real. Por quê? Porque o governo tem impressora de real. Ele pode imprimir quantos reais ele quiser. O que existe é calote na dívida externa. Aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, na década de 90. Ele foi lá e deu um calote. Claro que o governo pode fazer de tudo, pode atrasar o pagamento, pode fazer um monte de coisa. Mas um calote é menos provável na dívida interna em moeda própria, porque é o próprio governo que imprime essa moeda. Então, num cenário de hiperinflação, quem investiu no Tesouro provavelmente continua recebendo. Agora, quem comprou debenture
porque está protegido da inflação, né, porque não paga imposto, pode ser que não receba. Porque num cenário de hiperinflação, imagina quantas das empresas que você tem debênture vão sobreviver e quantas vão quebrar. Será que uma ou outra não vai acabar quebrando? Se uma empresa só quebrar e você tinha debênture dessa empresa, provavelmente o rendimento da sua carteira vai perder até para a poupança, porque lógico, né, vai a zero uma parte do seu investimento e uma parte considerável. Então, num cenário de hiperinflação, eu argumento que é menos seguro você ter debênture, porque só precisa de uma quebrar e você já era. Por outro lado, o governo provavelmente não vai deixar de pagar, porque ele vai pagar em moeda própria, que é a moeda que ele mesmo imprime. Por causa disso, eu ainda acho que acaba sendo mais seguro você ter os títulos do governo do que os títulos, né, aí privados dessa categoria, debênture. Agora, se você quer ganhar mais, né, se você não quer pagar imposto, existem títulos privados que não pagam imposto, como por exemplo a LCI, o LCA, que são títulos que são emitidos por instituições financeiras. Por causa disso, eles são garantidos por essas instituições financeiras e se essas instituições quebrarem, você ainda tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que está lá também em títulos públicos. Então, tem uma garantia muito maior, pelo menos é mais seguro. Às vezes vai render menos, claro, né, gente? Relação risco-retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno. Mas pelo menos é uma opção um pouco mais segura do que as debêntures. Uma outra coisa interessante que apareceu nos comentários foi um argumento de que o que aconteceu com a rodovias Tietê, que foi o exemplo que eu dei no vídeo, é uma exceção, é uma coisa que não acontece muito, que é raro e tal. Bom, isso é verdade, realmente é uma exceção, realmente não acontece muito e eu diria que é até raro. Talvez não seja tão raro quanto as pessoas pensam, mas é raro. Hoje nós temos na Bolsa cerca de 17 empresas em recuperação judicial. Algumas delas vão conseguir sair da recuperação judicial, outras vão à falência. Enfim, qualquer um dos casos, geralmente o debenturista pode perder alguma coisa. Mas existem 17 empresas na data de hoje. E a questão que eu queria falar com vocês é o seguinte: uma pessoa que investe consistentemente em debêntures, ela sempre vai ter alguns debêntures. Então ela vai lá, vamos supor que ela diversifica bem, compra vários, né? Ela é uma pessoa prudente, ela investe, né, do jeito correto. Ela tem lá, sei lá, 5 ou 10 debêntures e bota o capital dela lá. Daqui a 5 anos ou 10 anos, essas debêntures vão começar a vencer e a pessoa vai ter que comprar outras debêntures, possivelmente de outras empresas ou da mesma, enfim. Ela sempre vai ter que fazer isso aí de tempos em tempos. Considerando que a pessoa faz isso durante toda a vida de acumulação dela, ela fica lá 30 anos fazendo isso, ou 40 anos, sei lá, ela vai ter comprado, sei lá, 50, 100 debêntures diferentes para poder sempre que vence, compra outra e sempre se mantendo ali mais ou menos diversificado. São muitas, hein? A questão é a seguinte: se uma dessas quebrar nesse período todo, vai levar um percentual muito alto do capital dela. É só você pensar, se ela mantém uma carteira ali de mais ou menos 10 debêntures e quando vence troca, tal, ela sempre vai ter umas 10. Ou seja, se uma empresa quebrar enquanto ela tem uma debênture, ela vai perder 10% do capital dela. Isso é muita coisa, isso vai fazer com que ela perca para qualquer investimento de renda fixa. Provavelmente ela vai perder para a poupança, porque ela só vai ter 90% do capital, ela perdeu 10%. Então isso vai dar um prejuízo muito grande. Se ela sempre tem lá umas 10, mas ela vai trocando, né, porque vai vencendo e tal, vai passar na mão dela 50, 100 debêntures fácil. A questão é, se uma dessas daí quebrar, já era o rendimento dela. Será que é tão raro assim? Será que é tão difícil que de tantas empresas uma não pode quebrar? Lembrando que em 30 a 40 anos é provável que a pessoa passe por pelo menos uma ou duas crises graves, daquelas que fazem uma limpa nas empresas e que várias quebram e tal, que faz tempo que a gente não vê. Então a questão é a seguinte: será que é tão seguro assim? Será que a chance desse monte aí que você vai ter, será que a chance não é considerável? Será que não deveria ficar ali com o pé atrás? É a sua vida, é um jogo de roleta russa. Se der errado, você vai perder mais do que todos os outros investimentos. Pode até ser que a chance de dar certo seja melhor, mas a questão é, vale o risco? E é isso que eu falo aqui pro pessoal, porque é um pessoal que tem começado a investir, que está do meio para o começo ali na carreira de investimento. Se você consistentemente faz uma coisa cuja relação risco-retorno é ruim, você vai ter um resultado ruim lá na frente. É provável que você tenha um resultado ruim. Claro que pode ser que dê certo. Óbvio, a maioria das pessoas que jogam roleta russa não morre, né? Mas pode ser que você seja sorteado e aconteça um problema desse tipo com você. É por isso que eu continuo não investindo nas debêntures e não vejo nenhuma razão para mudar
essa política. E nesse ponto de risco-retorno é até interessante a gente ver um pouco da visão do Taleb, ele explica um pouco sobre isso, sobre a convexidade nos investimentos. Os investimentos em renda fixa, por definição, sempre vão ser investimentos côncavos. Você nunca vai ter retorno ilimitado com eles. O retorno com eles é limitado. Você tem um limite o quanto você pode ganhar e o quanto você pode perder é tudo, né? Principalmente nas debêntures, investimento de renda fixa, o máximo que você pode perder é ir a zero. Óbvio que isso é muito difícil de acontecer, mas matematicamente é isso. Você tem um ganho limitado e uma perda também limitada. É um investimento côncavo. É diferente do investimento convexo, como por exemplo as ações, que você pode perder tudo, mas você pode ganhar centenas de vezes o que você investiu, né? Você pode botar 1.000 numa empresa e dali a 20 anos você pode ter 1 milhão. Isso aconteceu, isso é caso real. Agora, na renda fixa isso não acontece. Por isso que eu considero que aumentar um pouquinho do rendimento da renda fixa, que seria você sair de um título público para procurar uma debênture, você vai ter um pouquinho de retorno a mais. Claro que em 20 anos, né, isso vai dar um retorno maior, não vai ser tão pouquinho, mas ainda assim é pouco, perto de um investimento que pode ser ilimitado, um investimento convexo, como é o caso de ações, como é o caso de até mesmo de fundos imobiliários, até mesmo de as ações do exterior, tudo que não tem um limite superior. E eu acho essa uma reflexão válida para as debêntures. A convexidade tem que estar em grande parte da nossa carteira. Se a nossa carteira é toda côncava, a gente já se limitou e a gente provavelmente tem uma possibilidade de risco maior que a de retorno, que é o caso das debêntures, né? Você pode perder tudo ou ganhar um pouquinho. É um retorno muito ruim. Você pode ganhar mais do que a renda fixa um pouquinho, ou você pode perder muito mais que a renda fixa, que é um caso raro, claro, é muito raro, como da Rodovias Tietê. É raro, mas infelizmente ele ainda acontece e vai acontecer. Rodovias Tietê não foi a última. Você talvez tenha tido sorte de não estar dentro da Rodovias Tietê, não ter lá as debêntures dela, mas na próxima você pode estar dentro, né? Pode ser uma crise generalizada, né? Pô, a empresa conseguiu quebrar num momento em que nem está tão desafiador assim. Imagina num momento difícil, né? Imagina num momento de crise de crédito, de coisa mais absurda aí. Né? Claro, não espero que isso aconteça, mas pode acontecer, né? De tempos em tempos acontece. Então, além desse conceito de convexidade e concavidade, eu queria falar um pouquinho só sobre a definição de risco versus volatilidade. É muito comum a gente ver analista, assessor, youtuber, tudo comparando muito o risco com a volatilidade. Ah, as ações são arriscadas. Por quê? Porque a volatilidade é muito grande. Para quem investe por longo prazo, que é o público desse canal aqui, o risco não tem nada a ver com volatilidade. Porque no longo prazo a volatilidade se anula, ela não faz a menor diferença. Quando você fala de investir hoje para daqui a 20 anos, se o negócio for um bom negócio, não tem volatilidade, né? Lógico, no meio do caminho vai ficar sobe e desce, mas em 20 anos a volatilidade desaparece, né? Basta você olhar um gráfico de longo prazo, muito longo prazo, né? De ações, de bolsa, você vai ver que quanto mais longo você vai olhando o prazo, menos volatilidade, menos sobe e desce você tem. As coisas vão ficando muito mais constantes. Agora, o verdadeiro risco de você comprar uma ação, por exemplo, só estou dando um exemplo, pode ser outros investimentos, mas falando de ação, é da empresa quebrar. Se a empresa quebrar, você vai a zero com a ação. Esse é o único risco de longo prazo, né? Lógico, pode não quebrar, pode ficar lá patinando, pode não sair do lugar, tudo bem, isso também é uma coisa ruim. Mas, via de regra, o risco principal é quebrar. Se a empresa não quebrar, no longo prazo ela tende a manter ali o valor, ou até mesmo crescer devagarzinho, ou disparar para cima, como acontece com algumas empresas. Agora, a relação risco-retorno nas debêntures é pior. Por quê? O único risco que ela não tem das ações é a volatilidade. O resto ela tem. Então, se a empresa quebra, o acionista perde e o debenturista também perde. Agora, se a empresa bomba para cima e multiplica por 1000, como acontece às vezes, né, o debenturista não pega essa alta, o acionista pega. Então, se o cara tem lá 10, 20, 30 empresas, ou 10, 20, 30 debêntures de empresas, o cara que tem as empresas provavelmente vai acertar uma ou outra dessa aí. O debenturista não faz a menor diferença, né? Ele pode até acertar, mas ele vai ganhar ali limitado a promessa da renda fixa. Então, o objetivo não é comparar, né, investimentos diferentes, renda fixa, renda variável, mas a relação risco-retorno acaba sendo evidentemente pior quando a gente fala de debênture. E fora que o objetivo da renda fixa na carteira é dar segurança, é dar previsibilidade, enfim, é ser um porto seguro ali para o investidor, é até mesmo dar um pouco de liquidez, porque nunca sabe quando a gente vai precisar de um dinheiro grande, e aí tem lá um lugar para pegar.
E aí o cara coloca debenture, que não tem nada disso, né? Não é seguro, né? Ou pelo menos assim, não é tão seguro quanto outros investimentos de renda fixa, não tem liquidez, né? E não é um retorno confiável porque alguma coisa pode dar errado no meio do caminho. Então eu queria concluir esse vídeo aqui com o seguinte: o investimento em debenture é um investimento um pouco mais complicado, um pouco mais avançado e talvez não seja um bom negócio para o pequeno investidor. O pequeno investidor, ele tende a olhar muito para a rentabilidade, para aquele numerinho que aparece aí no home broker e avalia muito mal o risco. Nós avaliamos risco muito mal. No geral, não só o pequeno investidor, todo mundo avalia risco mal. Mas os grandes investidores, os investidores institucionais, eles têm ferramentas para medir melhor esse risco e para mitigar melhor o risco. Nós, pequenos investidores, não temos isso. Então eu prefiro ficar longe das debêntures, porque elas vão me dar assim, um upside muito pequeno para um risco que para mim é muito maior do que outros investimentos mais seguros de renda fixa, como por exemplo, o meu favorito é o Tesouro, mas às vezes a pessoa pode gostar aí de um LCI, de um LCA, que também pelo menos tem uma garantia maior, que é o FGC, que pode dar uma ajuda, uma camada a mais ali de proteção. Então eu, como investidor amador, ficaria em cima desses negócios aí mais básicos, mais fáceis de entender e, obviamente, né, mais seguros. Agora, eu queria saber, claro, de você. Você que acredita nas debêntures, por que acredita? E você que deixou de acreditar nas debêntures, qual é que foi o motivo que te levou a não acreditar mais nelas, né? Foi o alto risco? Foi a possibilidade de ganho maior que você encontra, por exemplo, nas ações, né? Foi alguma complicação burocrática, alguma coisa que você não entendeu direito? Enfim, deixa aí nos comentários para que a gente possa conversar um pouco mais sobre esse assunto, debater um pouco mais. Eu agradeço muito a todo mundo que vem aqui conversar. O pessoal tem um jeito muito civilizado de comportar aqui, até nem parece que isso aqui é internet. Eu gosto muito do pessoal inscrito aqui no canal por causa disso. E eu agradeço vocês pelo feedback que vocês sempre deixam. A gente volta semana que vem. Até lá!